Olá, acompanhe a partir de agora o programa TJSC na TV, aqui na sua TVAL. E hoje nós recebemos o juiz de direito Edson Luiz de Oliveira, que conversa conosco sobre devolução de crianças em processo de adoção. Confira. Doutor, eu primeiro gostaria de abrir pedindo para que o senhor explicasse como funciona hoje em dia o processo de adoção. E eu estou sabendo que aqui em São Bento do Sul o processo é bem rápido, o que diferencia de outras cidades do país, né? Na verdade, São Bento do Sul realmente tem um diferencial que é a velocidade no julgamento dos processos de adoção. Mas isso porque eu tenho uma equipe que me apoia, uma equipe muito boa que me apoia, e aqui, evidentemente, nós não temos o volume de trabalho das comarcas maiores, né? Então, nós somos uma comarca média que consegue dar solução em cerca de 90 dias, nós conseguimos concluir um processo de adoção. E como funciona esse processo, doutor? O processo de adoção começa com a habilitação dos pretendentes junto ao juízo da infância e juventude das suas comarcas, das suas cidades, né, comarcas, e a partir dali eles entram no processo para fazer a habilitação, eles são avaliados psicossocialmente, eles são submetidos ou têm que submeter a um curso preparatório de adoção, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois é feito um novo estudo social a respeito deles, família, né, ou deles pretendentes à adoção, e em seguida é concluído, e se houver o parecer favorável tanto da equipe técnica quanto do Ministério Público, o juiz acata o pedido de habilitação e faz a inclusão dos pretendentes no cadastro de pretendentes à adoção. A partir dali ele está apto a receber alguém em adoção. Então, na medida em que vão surgindo as crianças ou adolescentes e de acordo com o perfil que eles preencheram antes, quando se habilitaram, do perfil que eles querem das crianças ou dos adolescentes, idade, cor, se aceitam doentes, se não aceitam doentes. A partir do momento em que esses dados são cruzados e bate o perfil do casal pretendente com a criança que está disponível, então eles são chamados e iniciam um processo de adoção propriamente dito. É dado um tempo, um prazo, que a gente chama de estágio de convivência, que só é dispensado nos casos de recém-nascido, né? E a partir do encerramento desse estágio de convivência, que em geral eu aqui fixo em 30 dias, né, o processo está apto a ser julgado e ser deferida a adoção. Na verdade, assim, ele continua burocrático, mas ele pode ser conduzido com bastante velocidade. Perfeito. E o processo de devolução, de desistência da família adotante? É assim, na verdade, eu até usasse bem um termo quando começasse aqui a nossa entrevista. Eu também não gosto de devolução, eu gosto do termo desistência da adoção. Né? Porque você acaba coisificando a criança, né? Ou o adolescente. Ah, eu não gostei dele, eu devolvo e tal. O processo de devolução, que não deveria acontecer, né? Só acontece assim, a família que pretendeu adotar simplesmente entende lá por alguma razão, que em geral eles sempre culpam as crianças e nunca a eles, né? Eles devolvem ao Estado, né? Então essa criança que começou o processo de adoção, no estágio de convivência, retorna para o abrigo do Estado, né? Aqui em São Bento do Sul nós temos famílias acolhedoras, então em geral a gente consegue restabelecer os vínculos com as famílias acolhedoras, como já aconteceu em dois casos de desistência da adoção. Essa situação toda é uma situação tão crítica para a criança, é uma situação tão crítica para nós que trabalhamos, que lidamos com isso, que nós não temos nem palavras para definir exatamente o que seja esse processo. Quais são as principais queixas, doutor? As principais queixas são relacionadas ao comportamento. Esquecem-se os pretendentes à adoção, ou os adotantes, que essas crianças, esses adolescentes já vêm de uma história conturbada.
eles têm uma história conturbada de vida, né? E eles acabam cobrando isso, eles acabam testando isso nas famílias dos adotantes para saber exatamente onde eles podem ir, né? Então, as pessoas que acabam devolvendo é porque não tem o perfil, no meu conceito, não tem perfil para adoção, né? Porque não posso nem dizer que eles não são preparados. Eu posso dizer que eles não têm perfil de adoção, porque eles acabam coisificando. Eu nunca vi, por exemplo, que você pegasse um filho biológico e devolvesse para o útero. Sim. Né? Não existe isso, então também não pode existir na adoção. É quase que uma experiência, eles querem experienciar, né, a adoção, a companhia da criança, a companhia do adolescente, ao invés de se adaptarem, né? E sempre, nunca, eles atribuem a responsabilidade a eles próprios. É sempre as crianças. Então eles reclamam porque a criança começou a fazer xixi na cama, a criança não come, não teria modos para fazer uma refeição, tem baixo aprendizado na escola, chora muito. Então, há uma série de situações que eles acabam, eles, os adotantes, acabam usando como motivação para desistirem da adoção. A desistência da adoção é possível no estágio de convivência, ainda que não seja desejável. Que é esse de 30 dias. Que é esse de 30 dias. Porque a partir do momento que a adoção é encerrada, não tem mais como devolver, né? Você passa a ter o poder familiar sobre aquela criança ou sobre o adolescente adotado. Então você não pode renunciar a ele. Você pode até perder o poder familiar por negligenciar os cuidados com a criança ou com o adolescente ou deixá-los em vulnerabilidade. Mas renunciar, devolver, não há como. E essas famílias que desistiram desse processo de adoção, elas voltam para a fila ou são consideradas inaptas pela justiça? Eu vou responder pelo que aconteceu aqui em São Bento do Sul. No caso específico, eu desabilitei. Porque quem fez a devolução, aquilo que eu falei há pouco, não tem o perfil para adoção e não precisa estar no cadastro. A gente tem que entender que essas pessoas, infelizmente, né, não se sabe também por que razão se habilitaram para adoção, né, mas não tiveram sucesso naquilo que eles pensavam. Acho que eles pensavam só no altruísmo, eles pensam que a adoção é só afeto, é só amor, altruísmo. Não. É muito mais do que isso. Corre no imaginário popular que as crianças loirinhas, branquinhas, elas são adotadas mais facilmente. Isso é real? É real. É real. Quanto mais velha e quanto mais melanina estiver na pele, mais demorado é o processo de adoção? Não é que é demorado o processo de adoção, é que assim, nós não temos... a imensa maioria das pessoas cadastradas que integram o cadastro de pretendentes à adoção querem recém-nascidos. Em geral, recém-nascidos de olhos azuis, pele clara, são os mais bem queridos, né, no cadastro. Nós temos situações de pedidos por afrodescendentes, né? Nós temos gente que adota crianças com problemas de saúde seríssimos. Tem gente que não consegue assimilar isso. Nós já tivemos casos em que a criança foi levada para casa e no primeiro choro, chorou demais, aí todo aquele altruísmo do casal de adotantes acabou-se. Que loucura. Doutor, a criança em processo de adoção, ela já, creio eu, ela já tem uma vulnerabilidade psicológica grande, né? Sim. A sensação de rejeição da família original. E ainda havendo um processo de desistência pela família adotante, deve ser uma coisa... Eu me coloco no lugar de uma criança dessa, no lugar de um adolescente desse, é uma segunda rejeição, né? É aquela coisa assim, poxa,
não deu certo com a minha família de origem, né, minha família de sangue, não deu certo com essa família de adotantes. E nós temos um caso específico, que eu já falei há pouco, que as meninas, né, hoje elas não querem mais adoção. Elas cansaram, elas tiveram foi tão grave, foi tão severo, né, a rejeição, que elas hoje não querem ser adotadas. Essa decisão é respeitada. Isso, está sendo respeitada. É claro que elas estão passando por um tratamento psicoterapêutico, né? Nós precisamos tentar curar essas meninas dessa ferida que foi aberta com a desistência da adoção. Enfim, mas essa perda emocional, essa perda psicológica é uma marca que vai ficar pro resto da vida dessas meninas. E a criança, eu não sei se isso acontece, ela pode rejeitar uma família nesse processo de 30 dias, ela fala, não, eu acho que... Olha, na verdade é assim, eu nunca vi. Mas juridicamente é possível? Juridicamente sim, porque, por exemplo, os adolescentes que são dos 12 aos 18 anos, eles precisam ser ouvidos se eles querem ser adotados, né? Então eles podem não consentir com aquela adoção. Mas a experiência me diz que é muito pouco provável que isso vá acontecer um dia. Porque você está ali, você está ou num abrigo, ou numa família acolhedora, e você quer viver em família, você quer ter uma família, você quer ter um pai que deixou você para trás, que te rejeitou já uma vez. Então é pouco provável que isso vá acontecer. Eu até hoje, pelo menos, nos meus quase 25 anos de carreira, nunca vi um caso parecido. O acompanhamento psicológico é uma questão obrigatória, tanto no processo de adoção normal, bem-sucedido, ou no processo de devolução. Como funciona o amparo do Estado dessas crianças em situação... Aqui em São Bento do Sul, como eu falei há pouco, eu tenho uma equipe excepcional. Então nós fazemos o acompanhamento depois da adoção, nós fazemos o acompanhamento inicial, nós fazemos o acompanhamento de estágio de convivência, para que os pretendentes à adoção e o adotante e o adotando consigam se adaptar um com o outro. E para isso nós precisamos de atendimento psicológico. Eles precisam, o casal de pretendentes, mas os pretendentes à adoção têm que ter consciência de que eles precisam de ajuda, que eles vão precisar de ajuda, que seja psicológico, que seja pela assistente social, mas eles precisam de ajuda. Se eles tiverem essa consciência que nós podemos ajudá-los, e nós ajudamos aqui em São Bento do Sul, nós temos um trabalho muito forte nesse sentido, né? Eu tenho certeza que vai ser bem sucedida a adoção. Quem pode se candidatar a um processo de adoção? Casais homossexuais, pessoas solteiras? Qualquer pessoa, qualquer casal, né? Homoafetivos, pessoa solteira sozinha não. Solteiros, né? Não há nenhum impedimento de um solteiro ingressar no cadastro de pretendentes à adoção. Perfeito. Eu acho que era isso, doutor. Não sei se você quer deixar algum comentário sobre esse assunto. Olha, eu só quero agradecer pela oportunidade e dizer que a desistência da adoção é um assunto ainda muito pouco difundido, muito pouco discutido, e precisa, né, eu e os meus colegas juízes precisamos realmente debater o tema, porque a tendência, infelizmente, é de que isso vá se repetindo com mais frequência. Então nós precisamos sentar, precisamos estabelecer responsabilidades. De quem que é a responsabilidade? Há uma responsabilidade do adotante que desiste. Qual é o prejuízo que ele causou? Ele deve ou não reparar esse prejuízo que ele causou? Há alguma figura penal pelo fato dele ter desistido da adoção? Então, eu espero que todos nós, aí, operadores do direito,
tenhamos essa consciência e, possamos trazer esse assunto para maiores discussões. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho realizado aqui em São Bento do Sul. Muito obrigado.